Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para uma discussão um pouco mais rápida agora a respeito da importância do lúdico no processo de aquisição de habilidades de leitura e escrita na educação infantil, da importância do lúdico, né, durante todo o processo de alfabetização na educação infantil, né? E nesse sentido, eu já queria começar com algumas inquietações, né? E perguntar para você se vocês se lembram de como vocês foram alfabetizados, né? De que maneira isso aconteceu, né? Que conhecimentos foram necessários para você aprender a ler e a escrever, né? Que atividades lúdicas proporcionaram esse aprendizado da leitura e da escrita? Como o seu professor utilizava os jogos, os brinquedos, as brincadeiras nesse processo, né? Então, quando a gente fala de educação infantil, né, e a importância do lúdico nesse processo, nós vamos perceber que a primeira percepção que nós temos é a respeito da organização dos espaços, né? Os componentes, os movimentos, os equipamentos, tudo isso se faz importante na educação infantil, né? E principalmente quando a gente traz à tona o lúdico, né? E a gente percebe que esse espaço, né, é um elemento potencializador de uma prática eficiente e eficaz, né? De formação dessa criança, né? Bom, o que é o lúdico na educação infantil? Primeiro, é importante a gente entender que, como diz o Rubem Alves, brincar é viver, né? E a escola deve aos pássaros a arte do voo, né? Então, o que a gente entende assim? Que brincar, em essência, é experimentar a emoção da descoberta, né? Então, por isso, todo esse processo, né, de formação na educação infantil, ele tem que vir com o lúdico como elemento potencializador, né? Então, se ao brincar, né, a criança ela se envolve intensamente nas atividades que vivencia, é necessário organizar o currículo da educação infantil incorporando as brincadeiras no dia a dia da disciplina. Pensem comigo, na educação infantil, nós não ensinamos, nós fazemos com que a criança aprenda através de uma experiência completamente ativa, né? É, então, assim, nós precisamos entender que a criança ela brinca o tempo todo, né? Isso faz parte do seu processo natural de desenvolvimento. Mas será que é suficiente deixar as crianças brincarem esse tempo todo, aleatoriamente, só porque elas gostam de brincar? É aí que entra a intencionalidade da ação pedagógica do professor, que é o maior diferencial da função pedagógica atribuída à educação infantil, né? Então, por mais que nós pensamos, né, a educação infantil como uma grande brincadeira, isso tudo vem revestido por uma intencionalidade específica, né, na educação infantil. Então, a criança ela deve ser estimulada a buscar seus próprios caminhos através dessa dimensão lúdica, né? Então, o que acontece é que ela aprende brincando, né? E ela não, ou seja, ao contrário do que seria se ela brincasse para aprender, né? É, então, é preciso colocar esse aluno como protagonista nesse processo de ensino na educação infantil, né? O que é importante da gente entender também, né, nessa etapa de formação, né? Que nós não podemos desconsiderar como as crianças elas fazem o planejamento do lúdico, né? Do jogo, né? Nesse momento em que ela trabalha com o lúdico, ela vai discutir, ela vai jogar, ela vai colocar o seu posicionamento, né? Ela vai aprender a ser cooperativa, ela vai desenvolver a afetividade, o respeito ao próximo. Claro, isso vai desencadear alguns conflitos, mas é aí que se aprende a respeitar a vez e a voz do outro, né? Por isso que é muito interessante que a gente trabalhe com a questão do lúdico na educação infantil. Não só interessante, mas recomendado através de documentos oficiais, né? Então, esse professor, né,
da educação infantil, ele deve observar essas brincadeiras, né? Porque aí ele está diante de um grande processo de ensino e aprendizagem, né? Bom, o que é importante da gente entender também quando a gente fala do lúdico na educação infantil? Que o papel do professor, né, ele é fundamental, né, nesse sentido, para que todo esse processo ele ocorra de forma prazerosa, né? A preparação da criança para poder, né, iniciar a aquisição das habilidades de leitura e escrita, ela vem numa complexa integração de processos é, inerentes a ela, né? Que é tudo parte da grande brincadeira, tudo parte da ludicidade, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, dizer o que é mais importante na educação infantil, é ensinar a criança a aquisição da linguagem, né? Através das várias formas e principalmente do lúdico, né? Ao invés de apegar apenas à escrita das palavras. Primeiro, a leitura do mundo, depois a leitura da palavra. É isso que já dizia o nosso grande educador Paulo Freire, né? Então, através dessa atividade lúdica, né, nós vamos ter necessariamente um desdobramento para a aquisição de habilidades superiores, né, como a leitura e a escrita, né? Mas através dessa atividade lúdica, né, a criança ela forma conceitos, seleciona ideias, realiza operações lógicas. Isso tudo, né, é, nesse processo aí de brincadeira, né? Então é muito interessante que a gente utilize o lúdico na educação infantil. Eu vou trazer aqui três exemplos de jogos, né? Como atividade lúdica, porque a gente não pode resumir o lúdico apenas a jogos, né? Nós estamos falando aí de brincadeiras, de manipulação de brinquedos, né? De atividades espontâneas. Isso tudo faz parte do universo lúdico da criança. Isso ajuda na formação de hábitos, na imitação de gestos, no uso da imaginação, né? E faz com que a criança procure uma satisfação indireta nas situações irreais, né? Existem, por exemplo, jogos de exercitação, né? Jogos simbólicos que exercitam aí a imaginação e jogos de regras, como xadrez, né? Aqueles em que a criança ela deve aprender a respeitar o seu momento. Bom, lembram de Piaget? Piaget traz que o jogo é fundamental para o desenvolvimento cognitivo infantil, né? Pois ao representar situações imaginárias, a criança tem a possibilidade de desenvolver o pensamento abstrato. Olha que bacana! Então, por meio da fantasia, né, do faz de conta, a criança estabelece uma relação entre o mundo inconsciente e a realidade externa, né? E com isso elas têm a oportunidade, né, é, de brincar, porque aquelas crianças que não brincam, né, elas não têm, né, elas sofrem, né, uma interrupção muito grande, um retrocesso intelectual, né, porque na brincadeira e por meio dela, né, a criança ela exercita seus processos mentais. Então, sem esse exercício, né, o seu pensamento ele pode permanecer superficial, né, pouco desenvolvido, né? Então, percebam a importância, né, das atividades lúdicas na educação infantil. Aliás, eu diria que todo o processo de educação infantil ele acontece através da ludicidade, né? E isso é muito importante para que a gente possa compreender, né? E é importante que a gente saiba também em que o professor, ao observar, né, as crianças jogando, ele não deve dirigir a construção do pensamento dos envolvidos, né? Ele deve ter essa paciência de escolher o momento correto para intervir no jogo, né? Desde que experimentem, arrisquem sozinhas, né? Isso é muito importante para a criança, porque incentiva ela a continuar e a concluir o seu raciocínio, né? Quando eu pergunto alguma coisa para a criança, eu tenho que esperar ela concluir o seu raciocínio, né? Utilizando os seus próprios meios. E aí sim eu vou saber a hora certa de intervir, de corrigir, de guiar, né? Mas desde que parta sempre da iniciativa da criança, porque essa liberdade de ação ela permitirá que a brincadeira seja concluída com sucesso.
Olha que exemplos bacanas, né? Bastante interessantes, né? É, lembra daquele jogo de esconde-esconde que a gente brincava na infância? Através dele, a criança ela se sente segura de que não irá perder, né, de que não irá se perder ou ser esquecida, né? Pelo fato de precisar ser encontrada, né? Os jogos de azar, por exemplo, eles são excelentes oportunidades para que as crianças aprendam as regras do jogo, né? Lembram do jogo de cabra cega, né? Pregar o rabo no burro, né? Essas brincadeiras infantis, elas proporcionam ao jogador a oportunidade de confiar em seu sentido de direção, né? E também nos outros sentidos, como a audição, o tato, o olfato, né? Assim como aqueles jogos, né? Perdão, é, em que a criança utiliza peças de xadrez, né? As brincadeiras, né? A utilização ali do desenho livre, das cores, da manipulação de texturas, da manipulação de massa, né? Isso tudo está dentro do universo da ludicidade, né? E isso realmente contribui para que a criança ela se desenvolva, né? Isso de uma forma bastante espontânea, de uma forma bastante prazerosa para ela, né? Então, ao aprender, né, essas regras do jogo, a criança ela torna-se capaz de controlar seus sentimentos, dominando, né, dominando esses sentimentos e a si própria de forma a alcançar os seus objetivos, né? Então, para a criança, compreender as regras é um dos passos mais importantes na sua socialização, né? Então, nós finalizamos aqui essa unidade 3, né, com essa pequena discussão a respeito dos jogos, a respeito da ludicidade, né, entendendo a importância deles no processo de aquisição de habilidades de leitura e escrita, né, e espero que seja apenas o pontapé inicial para discussão, né, tanto individual, né, interna, como coletiva de vocês em sala de aula, né, e que vocês sintam-se instigados a procurar e a buscar mais, cada vez mais, né, o entendimento a respeito da formação profissional para a educação de crianças. Tá ok? Abraço e até a próxima semana.